Isso aí, galera, voltando aqui. Agora nós estamos no nosso roteiro 3 e roteiro 4, ok? O roteiro 3, pessoal, é a distância entre dois pontos, ok? E como que é isso? Se você tem, nós temos aqui dois planos cartesianos, tá bem? Então, se você quiser a distância aqui do ponto A até o ponto B, o que é que você precisa fazer? É só olhar, né, que a distância do ponto A até o ponto B é a mesma que está aqui nesse eixo, né, do menos 1 até o 3. Então, essa distância aqui é a mesma. Então, qual é o número que nós temos aqui? 3. E aqui, menos 1. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantos espaços eu tenho para sair do menos 1 e chegar ao 3. Tá? Então, se eu quiser ir contar, eu vou contando. 1, 2, 3, 4 espaços. Então, a distância entre A e B vale 4. Se eu for fazer isso em cálculo, eu pego o quê? A posição final, que é o 3, né? Pego o módulo. O que é o módulo? O módulo é uma maneira de a gente encontrar o resultado apenas positivo. Tá? Então, nem é tanto importante você saber se você pode colocar o 3 primeiro ou o menos 1 primeiro, isso vai dar o mesmo resultado. Tá? O importante é que você pega o quê? Um ponto, no caso aqui o 3, a coordenada 3 em B, menos a coordenada menos 1 em A. Aí por que eu não peguei o 1 positivo? Porque lembre-se que eu estou olhando o eixo X. E o eixo X, os valores são sempre os primeiros que aparecem. Não é verdade? Então aqui eu tenho 3 menos 4. Então menos vezes menos dá mais. 3 mais 1, 4. Então também achamos a nossa distância. Quando você tem o seu eixo, a distância de A e B paralela ao eixo Y, lembrando que AB nesse caso foi paralela ao eixo X. E aqui AB está paralelo ao eixo Y. O que significa paralelo? Ele está na mesma distância de qualquer um dos seus pontos. Então, se você sair da distância de A e chegar no eixo Y, a distância vai ser a mesma que do ponto B até o eixo Y. Então, eles estão paralelos. Muito bem. Lembrando que o valor de Y, o eixo Y, nós temos o segundo valor, né? Então, menos 2 é o valor de X e 4 é o valor de Y aqui nesse ponto A. Aqui, X vale menos 2, Y menos 2. Então, o que é que a gente vai fazer? Mesma coisa. Se eu estou medindo a altura, então eu vou pegar o ponto mais alto que eu tenho em A, que é o 3, que é o 4, menos o ponto mais baixo que eu tenho em B, que é o menos 2. Então vai ser 4 menos menos 2. Menos vezes menos mais, 4 mais 2, 6. Ou seja, a distância que separa o ponto A do ponto B mede 6. E aqui você também conseguiria contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? A questão é como é que a gente vai descobrir a distância de A até B se ele não é nem paralelo a Y, nem paralelo a X. Observe que essa parte vermelhinha ela é inclinada, então ela nem é paralelo a X, nem é paralela a Y. Então, se ela está inclinada, então a gente vai precisar fazer aqui algumas estratégias. Tudo bem? Que estratégia seria esse? Pessoal, essa daqui ela é a continuação da atividade anterior, tá? Aqui ficou um pouco fora de ordem, mas ainda do roteiro 1, certo? Ainda do roteiro 1, nós temos aqui a questão número 3, a questão número 5 e a questão número 6. Ok? Tudo isso ainda é daquela atividade anterior. São 6 questões. Questão 1, 2, 3, 4, 5 e a questão 6. Ok? Então, o que me interessa agora é isso aqui. Ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui aquela mesma figura, tá certo? E lembrando que, para descobrir, como é que a gente vai descobrir a distância entre A e B? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. E como é isso? Aqui a gente já tem a formulazinha pronta. Ó. A distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de quem? De xb menos xa, ou x2 menos x1, tanto faz, ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. Professor, e como é que a gente vai fazer isso na prática? É simples, tá?
aqui ó, nós temos um exemplo. O ponto A ele é menos 3 e 1 e o ponto B é 4 e menos 2. Ok? E agora, como é que a gente vai fazer isso? A distância de AB, o que me interessa, vai ser a raiz quadrada. Aí aqui dentro eu vou pegar o valor de x2 ou xb menos xa. Então, o xb vai ser 4 menos o xa, que é menos 3. Então, menos 3. Menos vezes menos mais. 4 mais 3, né? A gente já sabe que vai dar 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado. E a mesma coisa de y, mais... O que é que nós temos em y? Yb menos ya. Então, vamos lá. Yb menos 2 menos ya, menos 1. Então, eu vou ter menos 2 menos 1. Vai ficar menos 3, também ao quadrado. 7 ao quadrado, já sei que é 49. Menos 3 ao quadrado é 9. 49 mais 9 dá 58. 58 não tem raiz exata, então a gente para por aqui. Okay? A distância entre o ponto C e o ponto D, como que a gente calcula? Vamos precisar dos valores de x de cada um e valores de y de cada um. E a fórmula como é? A distância CD vai ser igual a raiz quadrada de 7, ou melhor, menos 5, né? Menos 7. Menos 5 menos 7 ao quadrado. E 2 menos 3. Então, 2 menos 3, também ao quadrado. Menos 7 com menos 5 menos 7 dá menos 12. Menos 12 ao quadrado. Menos vezes menos mais, 2 mais 3, 5. Então, menos 12 ao quadrado dá 144. 5 ao quadrado dá 25. 144 mais 25 dá 169. A raiz quadrada de 169, 13. Ok? Então, nós temos aqui algumas atividades resolvidas, também bem interessante que se veja. E aqui a atividade proposta para esse roteiro 3. A questão 7, 8, 9, 10 e a questão 11. Só bastam esses 5 aqui. Tudo bem? Coordenadas do ponto médio de um segmento. Então, nós temos aqui as coordenadas do ponto médio do segmento, certo? Então, o que é o ponto médio? Nós temos a distância da casinha A até a casinha B. O ponto médio é a metade do caminho, certo? Então, como é que a gente descobre a metade do caminho? É muito parecido com o que a gente fez antes. A gente, para descobrir o x da metade do caminho, que a metade do caminho também vai ter um valor de x, que a gente chama x médio, e vai ter o y também vai ter a metade do caminho, que a gente chama y médio. E como é que a gente descobre o x médio e o y médio? Ou seja, as coordenadas do centro. A gente vai pegar o xa mais o xb dividido por 2. E o y, do mesmo jeito. Ya mais yb dividido por 2. Tá? O y1. Então, observa aqui que agora nós temos os valores, certo? Então, a casa A, ela está com menos 2. Tá? E a casa B, o valor de x é o 6. Então, o que é que a gente vai fazer? Menos 2 mais 6. Então, menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 vai dar mais 4. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2. Ou seja, a caixa d'água, né, que vai ficar na metade do caminho das duas casas, fica nesse lugarzinho que vai ser o número 2, o valor de x. E o valor de y, a gente vai fazer do mesmo jeito. O valor de y da casa A é quanto? 5. O valor de y da casa B é 1. Então, a gente vai fazer o quê? 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Ou seja, o y médio está na altura do número 3. Ok? Ou seja, as coordenadas desse m aqui vai ser 2 em x e 3 em y. Esse aqui é o ponto médio. E aqui a nossa atividade. A atividade eu separei 5 questões também, que é a 16, melhor, a 17, a 18, a 19, a 20 e a 21. Ok? Então, a gente encerra por aqui e bons estudos.